pela nossa Universidade Católica de Petrópolis. O evento Encontros com o Mercado está sendo realizado hoje, trazendo o nosso egresso de comunicação social, Gustavo Nicolai, sempre presente, sempre acolhedor, né? Não é a primeira nem a segunda vez, trazendo toda a sua experiência, atuando, né, desde o início da sua carreira, tá fazendo escola nessa casa, né, nessa casa querida. E eu vou te passar, já agradecendo você a sua disponibilidade, eu sei que você está no auge desse grande projeto, que certamente você vai falar. Então, em nome da universidade, agradecer a sua disponibilidade, mais uma vez, seu carinho, como sempre, conosco, e a oportunidade de você compartilhar conosco não apenas a sua experiência profissional, como também esse projeto que você está desenvolvendo aí com muito carinho na instituição. Então, vou passar a palavra para você. Obrigado, Kátia. Boa noite, gente. Não estou vendo os rostinhos aí quantos são, mas boa noite para todo mundo. Como a Kátia falou, sempre um grande prazer e, até além disso, um orgulho poder voltar aqui para o UCP. Eu hoje na hora que estava revisando a apresentação aqui, eu fui pensar para poder falar depois bonitinho, eu entrei na turma de 2016, eu vou fazer 10 anos ano que vem, né, Kátia? Então, tem um tempinho já. É sempre um prazer, como a Kátia falou, a minha caminhada aqui nesse universo tanto quanto agradável, cervejeiro, começou ainda dentro da UCP. Eu entrei na Boêmia, aí em Petrópolis, em 2017, depois de um projeto que a gente fez em 2016, justamente como eu disse, um projeto integrador da disciplina de administração e marketing, se não me engano, Kátia? Comunicação e marketing, que foi junto com o que também era egresso da faculdade, o Thiago, era gerente da unidade da Boêmia na ocasião, e também tinha sido formado em marketing numa das turmas de marketing, e eu volto agora como formado em uma das turmas de publicidade, na verdade a primeira turma aí da universidade. Então, prazer estar com vocês mais uma vez. Posso começar aqui, Kátia, ou algo mais a começar? Então, peraí. Só trazendo aqui rapidinho a agenda que eu separei para vocês aqui. Primeiro para deixar todo mundo por dentro aqui da história do mercado cervejeiro no Brasil e como que isso eu gosto sempre de traçar um paralelo no histórico de qualquer mercado com o mercado publicitário. A comparação geracional foi o tema do meu TCC, que eu apresentei ele, né, com o Tadeu como orientador, acho que ainda é professor dele, certo, Kátia? Estou te vendo por sinais aí, um joinha aí para confirmar o que eu pergunto, dá para ouvir tranquilo. Então, o Tadeu foi meu orientador, apresentei na época junto para a Kátia, para a Márcia, para a Lobão, só me ajudou na pesquisa, mas bastante gente que ainda está com vocês aí. E também eu vou falar um pouquinho da experiência, marketing de experiência como estratégia, né, para as empresas, e o Brand Experience dentro da companhia que eu trabalho hoje, né, Ambev. Passando sempre pelo cenário que eu vivenciei, né, eu acho sempre de trazer aqui o pessoal para cá, acho que engrandece mais. Mas antes disso, só falando um pouquinho de mim para poder conhecer todo mundo aí. Deixei já minhas redes ali, se quem quiser mandar alguma dúvida, alguma coisa depois aí. Precisar, a gente tá às ordens para o CP sempre. Já deixei riscado ali, porque eu comecei na UCP, na realidade, como engenheiro de computação, que eu fui até o 5º período, tranquei, por isso está riscadinho ali devidamente, e mudei de ramo. Eu sempre fui uma pessoa que me considerei muito curiosa, então me identifiquei muito com publicidade e com marketing, quando eu fui estudar para qual campo eu deveria ir, porque eu sempre pensei que eu conseguiria trabalhar com qualquer assunto que eu quisesse. Então, dentro de publicidade, eu jamais imaginaria que eu iria trabalhar hoje, né, na maior empresa de bebidas, né, do mundo, que é a Ambev. Então, assim, já tive minhas experiências com agência e por conta própria durante a pandemia também. Então, assim, já aprendi como é feito queijo, já aprendi mercado de surf, já aprendi mercado de artesanato, tudo dentro dessa profissão que todos nós aqui escolhemos, né? Uma profissão que nos permite colocar a mão em muitos mercados distintos. No momento, estou me formando como beer sommelier. Eu lembro de uma aula com a Kátia que ela pediu para a gente colocar um planejamento de 5 anos ali. Acho que era empreendedorismo, se eu não me engano, o que a gente pretendia, e assim, estou conseguindo concluir esse ano, me formo em maio ou junho, se não me engano, daqui a 2 meses. Então, um dos itens que eu coloquei naquela aula, eu lembro que eu vou concluir agora, Kátia.
Um pouquinho mais do pessoal tricolor, moro hoje em São Paulo, então tenho que brigar com as pessoas para explicarem que tricolor é Fluminense, não São Paulo, mas tudo bem. Sou entusiasta de carros e de games, meus dois hobbies têm tatuagem de ambos. Sou petropolitano descobrindo São Paulo, mudei para cá em novembro, justamente a trabalho, como vocês vão descobrir. Comecei na cervejaria Boêmia, como eu brifei ali no início, né, no projeto integrador. E na Boêmia liderei as áreas de marketing, de eventos e comercial. Aqui na Academia da Cerveja, que é onde eu estou no momento, vim para cá como especialista de marketing para criar a área de marketing, principalmente a área comercial. É uma unidade nova da Ambev, que a gente inaugurou em 2020, em meio à pandemia. E agora, em 2023, em dezembro, a gente abriu a sede aqui em Pinheiros, onde eu estou agora, justamente visando receber alunos e tudo mais. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a academia em si. Então, com isso aí, já se vão 8 anos de Ambev, junto com quase 10 de UCP aí, desde quando eu entrei. Trazendo um pouco de cenário econômico, que eu acho que sempre me surpreende, cada vez que eu vou olhar esses números, eles só crescem. O mercado cervejeiro, né, que eu vou fazer como estudo de caso aqui para a gente falar um pouco de branding, de marketing de experiência, enfim, ele é um mercado que representa hoje 2% do PIB do Brasil. Então, assim, isso, 2% parece pouco, mas, assim, está falando do PIB de um país. Então, a gente tem 771 municípios com pelo menos uma cervejaria registrada. Estou falando só das registradas, que eu tenho no Ministério da Agricultura o mapa que registra todas as produções e tal, fora as micro cervejarias que não têm registros, caseiras, enfim. São estimados 2,7 milhões de postos de trabalho ligados no setor. Dentre as 10 marcas mais valiosas do país, de um índice que o pessoal deve conhecer bem aí, que é o BrandZ, 3 são do setor. A gente tem aí como marcas mais valiosas em ordem Skol, Brahma e Antártica. São mais de 45 mil rótulos registrados no Brasil e 15,4 bilhões de litros fabricados por ano de forma oficial, fora os que a gente não tem registro, que são de cervejeiros caseiros e afins. Trazendo aqui um pouquinho da linha do tempo, isso que eu estou trazendo para vocês conseguirem pensar assim, como que o marketing mudou, criou, publicidade surgiu, campanhas foram desenvolvidas, e como o branding, sem nem saber o que era, existia desde mais de 200 anos. Em 1808, a cerveja chega no Brasil, trazida por alguns colonos. Existem diversas histórias, a mais crível é que seja dos colonos holandeses, através do Nordeste, do litoral Nordeste do Brasil. A primeira cervejaria do país que a gente tem registro e que ainda está em funcionamento é a Boêmia, sediada aí na nossa querida cidade. Em 1885, surge a Antártica, em 88 a Brahma, em 1967, quase um século depois, a Skol. Em 96, a gente tem a primeira artesanal oficial a vir a mercado de forma registrada, de crescer, que é a Colorado. Em 99, a Ambev surge da fusão da Brahma, Antártica, Skol e Boêmia. E em 2004, a Ambev se junta à europeia Interbrew, nascendo assim em 2008 a IB InBev, que hoje é a maior cervejaria do mundo. Com orgulho aí sempre de ter seus pés, sua origem no Brasil. O branding cervejeiro ao longo dos anos é bom de ter sempre em mente que é um setor com alto investimento de mídia. Então, todo mundo já, se eu licitar aqui, vai lembrar de uma campanha de cerveja, seja nossos avós, pais ou nós mesmos. Então, por ela ter um alto investimento, ela tem um alto estudo sobre padrões de consumo, o que gera uma mudança drástica nas últimas décadas em cima das mensagens que essas campanhas passam e principalmente do branding das marcas, como a gente pode ver. Muito mais vezes, amigos, enfim, perguntam, eu lembro quando eu entrei na Ambev, falam, cara, como é que a Ambev dá conta de tanta marca e tal? Justamente por conta de a gente saber direcionar isso, através desde a época do marketing 3.0, passando pelo 4.0, a gente conseguindo entender o porquê de tantas marcas e como cada uma fala com cada uma delas. Eu trouxe aqui um pouquinho do meu TCC, Kátia, que me trouxe alguns sorrisos no rosto enquanto eu buscava aqui. Quis trazer para o pessoal a pesquisa que eu fiz na época. Então, assim, partindo da década de 50, como era a publicidade na época cervejeira, isso foi por isso, né? Eu trouxe como objeto de caso aqui o mercado cervejeiro, mas se aplica a qualquer outro mercado que se aplicar na maior parte deles, né? A gente tem uma constância com relação a isso. A gente encontra na década de 50 a aplicação clássica ali, literal do marketing 1.0, né, onde a gente tem o foco ali na produção dos produtos, as características deles.
até com foco ali na época que não existia esse CONAR, então a gente tem criança com uma cerveja, mas tudo bem. Então isso aqui a gente mostra como que em 50 e em 60 a gente tinha justamente essas campanhas que seguiam essa premissa, contava com o uso de contexto por trás da peça, começou a trazer uma figura feminina presente, mas sempre focando também na cerveja, como a gente pode ver na campanha da Brahma, que a gente tem ali. E nos anos 70 a gente começa a explorar um pouco mais o uso de figuras famosas, de atores, de garotos de propaganda, como a Dona Barbosa, que foi um dos primeiros do Brasil, e o primeiro do segmento cervejeiro, inclusive, com a Antártica. Então ele associa sua imagem quase como que hoje a gente chama de embaixador de marca. A gente começou a ter os jingles para começar a ter mais percepção do consumidor, não ser só o produto, começou a se entender que a gente teria ali a consolidação do marketing 2.0, que viria a publicidade dos anos 80, onde a gente volta o foco para o consumidor, suas vontades, não era só mais um ou dois produtos na prateleira, a gente tinha um produto que significava o que o consumidor queria, ele era quem bebia Antártica normalmente era de São Paulo, quem bebia Brahma era do Rio, defendiam a origem de qual era uma das duas. A Brahma, fundada na Marquês de Sapucaí, histórica desde sempre com a boemia carioca. Então, a segmentação de mercado começa a ser escrita dessa maneira. E tudo isso, sim, eu estou pincelando por cima, vocês imaginam tudo que teve de estudo, etc., por trás disso, para a gente conseguir observar os perfis de consumo, trazer celebridades para poder colocar a Brahma, como está pequenininha ali em cima, mas dá para vocês verem, o olho na copa e Brahma na mão. A Brahma começa ali a se posicionar como cerveja de grandes eventos esportivos. E nos anos 90 a gente vê uma fase a qual todos nós, né, julgamos muito hoje, no qual foi a exploração da figura feminina. Foi uma fórmula, na época, ainda com a crescente, né, de tudo que a gente vê hoje de forma muito assertiva, com a linha de feminismo, de posicionamento feminino, enfim. Na época não existia tanto isso, então era visto a mulher como um objeto de desejo, junto com a cerveja, era muito aquilo colocado, o que hoje a gente vê tanto julgando. A Skol tem uma campanha sensacional dentro da companhia, que é justamente a Skol antigamente usava muitos posters como esse da Antártica que está ali. Então eles pegaram os posters antigos e transformaram para hoje, colocando tudo de representatividade em cima da mesma peça. Então, assim, justamente a gente reconhecendo como foi o passado para a gente melhorar o futuro, né? A gente usa muito esse lema dentro da companhia. Publicidade nos anos 90, a gente traz aqui outros pontos interessantes, como das primeiras campanhas que valorizavam a qualidade. A gente tem ali o primeiro, ali eu cito a campanha da Antártica, que foi premiada em Berlim ou Munique, não lembro agora, no Festival de Cerveja. Então, assim, uma cerveja brasileira, que hoje é completamente subjulgada pelos brasileiros, mas que assim não tem noção do quanto ela é premiada no meio cervejeiro. A original acabou de ser nomeada a melhor American Lager do mundo, inclusive, há 1 ou 2 anos atrás. Então, com isso, a gente vê a inserção de cervejas importadas no mercado, a constatação de uma cerveja para um segmento específico. Eu comentei ali atrás com o Antônio Fagundes, agora com o Ronaldo, de fato, vestindo a camisa da Brahma, atrelando ali o sucesso da Copa do Mundo de 94, vindo como a marca que patrocinaria a seleção, que vai patrocinar os eventos esportivos, e a gente começando a entender por que a Ambev surgiria logo depois, né, da junção de Brahma e Antártica com parceiras que antes concorrentes. Em 2000, a gente consegue ver aqui o iníciozinho, né, a consolidação, enfim, o surgimento do marketing 3.0, com as empresas aumentando ainda mais o foco no consumidor, querendo fazer campanhas mais engraçadas. Muito se esbarrou no CONAR, no que podia, o que não podia. A gente teve campanhas como essa primeira da Brahma com os ciris, porque atraía um certo público infantil. O CONAR entrou firme em cima disso, coisas que não acontecem mais hoje. Mas tudo com foco de querer conectar com o consumidor, né, tentativa e erro. Hoje a gente tem isso muito bem escrito, mas foi uma longa caminhada para chegar até aqui. As marcas começam a diferenciar uma das outras, começam a ter posicionamentos que se identificam com o seu público-alvo. A gente tem hoje, se eu citar e facilmente, falar qual é a cerveja de tomar na praia, todo mundo vai falar Corona, porque é aqui se posicionou dessa maneira. Então, assim, a gente tinha, na época dos anos 2000, peças que abusavam do humor, da sátira, e a gente começa a ver a figura feminina sendo usada, começando em decair, começando a ter vários protestos, a sociedade pegando no pé de forma muito assertiva com relação a isso. A gente começa a ter identificação de marca cada vez mais presente com relação a pertencimento de nichos. Então, a gente tinha o clube, né,
o Bebedores Oficiais de Antártica, boa. Tinha o Zeca Pagodinho com a Brahma, que até hoje faz campanha para a gente, que não deve. E com isso começou ali o conceito de advogado de marca. E eu trago isso justamente para a gente pensar que assim, tudo que Kotler diz, a gente consegue, se a gente pega um mercado, a gente vê isso acontecendo no mercado. Por mais que quando esteja na faculdade, a gente tenda a achar que é só mais uma matéria, a gente quando entra no mercado, a gente começa a ver que de fato isso tudo acontece. Nos anos 2010, aqui para mim, a grande reviravolta do cenário, a gente começa a falar da difusão de cervejas artesanais. A Petrópolis é terra matriz disso, né? Deguste manda um abraço aí de tanta cervejaria que a gente vê surgindo. Em paralelo a isso, discussões sociais afloraram, a gente teve o uso da figura feminina questionado, como eu mencionei anteriormente, a gente tem o consumidor com a voz mais ativa, fruto do marketing 3.0, do marketing 4.0, de retorno, de caminho de mão dupla. Então, a gente começa a ver o consumidor questionando por que a cerveja é de tal maneira. A gente vê campanhas de marketing que antigamente batiam na tecla da cerveja ser ruim porque ter milho sendo quebradas, porque uma das primeiras cervejarias, duas cervejas que a gente tem na existência da humanidade tinha milho. O milho existe para falar sobre a leveza da cerveja, não é um estigma que era utilizado. A gente tem o consumidor podendo trocar isso com a gente. O lugar que eu trabalho hoje existe por isso, inclusive, o lugar que eu digo a unidade. Então a gente começa a ver, em 2010 para cá, cada vez mais informações técnicas, apelos para a qualidade do produto, o consumidor ligando para a quantidade de álcool que tem no produto, para o IBU, quão amargo a cerveja é. Estou com a latinha de Guaraná que está bebendo agora há pouco, ligando para o quanto de açúcar tem no Guaraná, por isso a gente trouxe o Guaraná Zero, que a tendência é que em pouco tempo aí as bebidas zero até ultrapassem as bebidas normais. A gente brinca muito eu participo muito de fórum de estudo e coisa do tipo. O pessoal brinca que o açúcar talvez seja o novo tabaco, né, o novo cigarro. O pessoal antigamente era tão normal, e nas próximas gerações, o pessoal que está aí observando, inclusive, talvez veja algo que tenha cada vez mais fuga. É uma geração que está cada vez mais ligada com a saudabilidade, com querer ser saudável, com saber o que está consumindo, o que está bebendo. Isso tudo a gente surge justamente com o advento aí dessa questão do marketing 4.0, da troca, tanto da marca para o consumidor, quanto do consumidor para a marca. Aqui, justamente falando nisso de geração, também trouxe um pouquinho de um recorte da época do que eu apresentei como TCC, comparando as 4 gerações, né, só pincelando rápido, o Kátia já deve ter falado muito disso para vocês também, eu imagino. A gente tem os baby boomers, que são conservadores, focados em estabilidade, baixa familiaridade tecnológica. Geração X, focado em conquista, em lucro, em querer se dar bem, que eu digo em questão de se formar, de ganhar dinheiro, de estar estável. A média de familiaridade tecnológica deles é média. Ele viu, talvez essa geração que mais tenha visto o avanço tecnológico até hoje. Não sei, hoje com a IA a gente talvez veja mais. Geração Y, focada em satisfação e liberdade. Você começa a ver uma mudança drástica de perfil de consumo aqui. E aí eu trago a provocação disso com o branding, que eu falei com a Kátia, que eu queria falar na palestra aqui, no conteúdo aqui. Porque, assim, se você parar para pensar, o marketing, a publicidade, a comunicação como um todo, ela não é só falar, ela tem que saber ler justamente para a gente entender todos esses pontos aqui, porque senão eu vou estar falando para alguém que não me ouve mais. Então, isso diz muito sobre o meio e o porquê eu quando mudei de engenharia, que é um assunto que eu amo de paixão, assim, de hobby desde criança, nerd que sou, quando eu saí, me identifiquei tanto com publicidade, porque eu via que não era só aquela peça que a gente via passando no intervalo da novela ali, ou na Prime Video, quando pausa de um vídeo para o outro. A geração Z, que eu acredito que seja a maioria aí agora, focado no mundo, no bem-estar social, no bem-estar ambiental, são nativamente tecnológicos. Então, assim, não tem como pegar a Brahma de 1888 e eu querer falar com a geração Z se eu não atualizar ela. E isso quem vai fazer dentro das empresas, quem tem essa percepção, é justamente o time de comunicação. Então, assim, eu dentro da faculdade não tinha noção do tanto de possibilidade que essa formação me traria, assim, sabe? Para mim, eu entrei com aquela visão só, vou fazer estratégia de marketing, isso aqui vai no Facebook, isso vai no Instagram, isso vai no Buzzdoor, assim, é muito além disso, sabe? Trazendo aqui um pouco de pesquisa, né, de número, como eu falei, eu tenho ali um pezinho na engenharia, então eu gosto de números.
Eu colhi, na época, uma pesquisa com 310 pessoas nessas 4 gerações. Então, assim, óbvio que eu não vou trazer isso tudo aqui. Se vocês quiserem, deve ter na biblioteca ainda o estudo. Sobre marca favorita dos baby boomers, que são aquele pessoal mais estável, que não gosta muito de ser contrariado, que criou sua estabilidade e segue nela. Eles tendem a seguir marcas mais tradicionais, enquanto as gerações mais recentes tendem a responder marcas de segmento superior com preferência. Então, sempre focando em qualidade, em ingrediente, em saudabilidade. A gente usa muito esse termo dentro da Ambev hoje, que é saudabilidade, que é pensar no que o consumidor quer para si mesmo, enquanto benefício do seu corpo. Cada vez mais a gente, felizmente, tem essa visão. Sobre decisão de compra aqui, os baby boomers são a geração que mais tem acessível ao preço. Eu lembro muito disso com o meu avô, quando eu fazia mercado. Ele até pré-baby boomer, mas no limiar ali. Ele era muito sensível a preço. Então, assim, qual que você bebe? Ah, que tá mais barato. Era mais ou menos isso. Então, a gente tem isso. E a gente tem um outro polo completamente oposto hoje, no qual hoje eu via, trabalhando na Boêmia, em Petrópolis, que, assim, quando a gente ia para algum festival, que a tendência é que fosse um público mais jovem, né, ali 25, etc., a gente tinha uma venda de cervejas premium muito mais alta, que é justamente o cara que quer experimentar novos sabores, quer saber o que é uma IPA, o que é uma Weiss, quer pesquisar sobre o mercado, quer saber os estilos de cerveja disponível, o que tem ali dentro, por que fulano fala que a cerveja que leva arroz é ruim, por que na verdade ela é mais leve, não é que ela é ruim. E as outras gerações citam justamente, além do preço, né, o status também. As gerações também atuais, falando ali de geração Y e Z, falam muito de gosto pessoal, qual marca se identifica com ele, qual sua marca favorita, qual o status que aquilo vai passar. Tem uma pesquisa muito interessante, eu não me lembro agora qual foi o órgão que fez, mas que eu vi uns 2 anos atrás, que eles fizeram usaram uma inteligência artificial para fazer a leitura de fotos publicadas no Instagram com hashtag de Réveillon, e mostrava-se que as fotos de Réveillon majoritariamente tinham cervejas de rótulo, né, de garrafa verde, que a gente cita entre Spaten, Heineken, Stella, Beck's, são cervejas que se colocam um pouco acima em questão de preço, e isso mostra que, assim, Réveillon normalmente é um momento que as pessoas querem, né, beber do melhor e tudo. As pessoas buscavam isso, às vezes, sem nem saber, sabe? Só para aparecer nas fotos ou coisa do gênero. Quando questionado quais as primeiras marcas que vinham à cabeça, quanto mais nova a geração, mais pulverizadas a gente tem as respostas. E quanto mais antiga a geração, menos marcas a gente vê, mostrando que cada geração tende as gerações mais antigas tendem a focar no que elas já confiam, no que elas já sabem que é bom. Não são aquele famoso, eu vou no restaurante, eu sou viciado em parmegiana, eu peço sempre parmegiana. Ah, tem um hambúrguer novo, não, eu quero meu parmegiana. Mesma coisa. Com a cerveja, assim, as pessoas mais antigas vão beber Brahma, Bohemia, Skol, Antártica. As novas, tu já vai ver o cara que gosta de Beck's, eu sou apaixonado por Spaten. Vai ter a Kátia, que talvez prefira Antártica, vocês aí que vão falar Beck's, Colorado, e a gente começa a ter mais amplitude, porque cada uma conversa com o público. A gente consegue hoje, com o tipo de comunicação que se faz hoje, na verdade nem de comunicação, tipo de alcance que se tem hoje, a gente consegue conversar mais com o público, e isso permite justamente a gente entender o que o público quer e a gente atender ele com uma de nossas marcas. Por isso, respondendo o que eu falei no iniciozinho, a Ambev ter tantas marcas para estar presente em diversos momentos da vida de vocês. Eu vi há pouco tempo, a Ambev trocou de CEO agora no início do ano, e eu fui daquela famosa pesquisa, né, no LinkedIn, e eu vi que ele tem uma foto do casamento dele, ele brindando com uma Stella Artois, a mulher dele brindando com a taça de champanhe e ele com uma Stella Artois. E eu fui pensando sobre a história da Stella. A Stella Artois, ela surge numa época de Natal, de uma cervejaria que já usava estrela como símbolo. Na verdade, uma cervejaria que já fazia cervejas, e ela coloca a estrela como símbolo, por isso Stella, para ser uma cerveja premium que eles faziam. Então, ela desde o início foi uma cerveja que tentou se colocar acima do mercado, isso eu estou falando lá de 1900 e lá vai bolinha. Então, com isso, assim, a gente percebe como que isso lá atrás foi pensado, e no casamento da pessoa que é nosso ex-CEO agora, né, que saiu, ele usou a Stella, que era para momentos especiais para brindar no casamento. Então, assim, isso é tudo construção de marca que se faz ao longo do tempo.
Claro que ele também, como dentro da companhia, talvez tenha tido um certo estratégia, mas é algo que me chamou a atenção, também me fez exercitar, pensar sobre isso tudo. E aqui, em número, novamente, o que eu disse para vocês agora, a gente tem ali no quadro da esquerda a importância da marca da geração Baby Boomer, com 71% das pessoas definindo como muito importante, a gente avançando para 57% na geração X, 58% na geração Y, não muda muito de uma para outra, e a gente na geração Z tem apenas 48%. A gente cai ali quase 40%, se a matemática não está falha aqui na minha cabeça, de pessoas que dizem que o mais importante é a marca. E, ao mesmo tempo, aqui, como eu disse, o crescimento da saudabilidade geracional. Quantas vezes na semana a pessoa bebe? Então, a gente vê mais pessoas preocupadas com quantidade. A gente tem um lema aqui hoje na companhia, que é o beba menos, beba melhor. Você pode tomar uma cerveja de melhor qualidade sem ser em doses gigantescas. Beber com consciência, beber alternando. Vocês vão ver o crescimento da cerveja zero no mercado também. A Corona acabou de lançar a Corona Zero nas Olimpíadas do ano passado, e foi eleita agora em fim de fevereiro, início de março. Eu estava em Blumenau, inclusive, na premiação. Blumenau é a capital nacional da cerveja, então normalmente essas premiações acontecem lá. A gente levou medalha de ouro com o melhor cerveja zero do concurso. É um concurso às cegas, dos quais jurados, sommeliers de várias companhias, convidados internacionais, nacionais, avaliam as cervejas do mercado. E assim, a gente viu, nunca teve tantas inscrições de cerveja zero quanto esse ano. Isso, justamente como o gráfico mostra ali, a gente tem no azul mais forte, a gente vê quanto mais passa a semana, quanto mais passa a geração, mais pessoas respondem que bebem uma vez por semana ou menos. Então, também mostra a preocupação do consumidor com o que ele está ingerindo de álcool. Existe muito estigma com relação a isso, existem estudos também por trás. Então, assim, não necessariamente o ser saudável ou não beber, mas isso mostra o que o consumidor, principalmente na juventude atual, está preocupado. Não é só a marca, preço de gôndola ou a embalagem ser bonita ou não, e sim o que aquilo traz por trás. Marcas que são veganas, marcas que não fazem mal ao meio ambiente, marcas que trazem contribuição para emissão de carbono, né, contribuição que eu digo de equiparar, né, o que emite, o que trata. Então, cada vez mais temos isso visto. E isso traz a gente justamente para o outro ponto que eu me apaixonei durante a faculdade aqui, que é o Brand Experience, né, a experiência de marketing de experiência. É um conceito que fortalece a relação das marcas com os clientes. Então, assim, ele existe para que você esteja, como eu citei ali, num jogo de futebol e lembre de Brahma, você esteja na praia e lembre de Corona, e por aí vai. E isso acontece justamente da marca tendo o contato direto com o consumidor, trazendo familiaridade ao público, por meio de alguns detalhes que a gente tem. Essa técnica ela implementa implementações para trazer sentimentos, sensações de pertencimento, fidelização, satisfação. É muito interessante quando eu selecionei esse tema. Isso foi depois de uma palestra com o diretor da Boêmia, da Ambev, enquanto eu estava na Boêmia, e eu ouvi ele justamente falando, cara, essa marca é isso, essa é isso, essa é, cara, tipo, maneiro como tu segmenta cada uma para uma coisa. E aí, o resto aí foram 100 e algumas páginas longas de TCC. Eu trouxe alguns, para não falar só aqui de dentro de casa, né? Trouxe alguns exemplos do lado de fora também. Ficou meio ruim a leitura, acho que perdeu a formatação, mas primeiro a gente tem a Casa Balduco, é um centro de experiência de marca da Balduco com o consumidor. A Balduco surge lá atrás como sendo uma panificadora, trazendo panetones, biscoitos, bolos, e ela tem a Casa Balduco espalhada por alguns shoppings, no Barra Shopping tem, se não me engano, no Rio Sul também, onde a Balduco te convida para vir comer, degustar os produtos deles direto da fábrica de forma mais fresca, com um funcionário ali que vai te trazer todo o speech da marca, falar para o consumidor o que da maneira certa que é para falar. A gente tem o Starbucks, que não tem nem que falar referência nisso há anos. Starbucks, pode ir no Starbucks em Botafogo, no Rio, ou aqui em São Paulo, você tem da mesma maneira a pessoa me falando as mesmas palavras, com o nomezinho do negócio. Então, assim, também é referência em Brand Experience, porque, assim, não tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos ainda, mas eu tenho certeza que se for lá, isso deve ser muito mais forte ainda, né, no berço da marca. Havaianas também. Havaianas usa muito de marca sensorial. Hoje,
Hoje eu moro um pouco distante do meu trabalho aqui, né, em São Paulo, tudo é longe, e no caminho da minha casa para cá eu tenho uma Havaianas que eu lembro que eu percebi que tinha uma Havaiana, assim, nem mesmo ver a loja, contra o cheiro. Então, assim, a Havaiana, ela foca muito nisso, a gente tem um grande reviravolta da Havaianas, assim como eu falei no mercado cervejeiro, que houve essa disruptura do que era o marketing daquele nicho para o que é hoje. Havaianas lá atrás era um chinelo qualquer, barato, para ser acessível para todo mundo. E eu lembro que ele começou, tu via campanha de famosinho usando, tu via foto do Bruno Gagliasso na praia de Havaiana, e eles hoje são grife. Eles estão no Oscar Freire, que é a principal rua de moda aqui de São Paulo, com uma loja conceito gigante. É outro exemplo desse, de como o brand experience, de eles terem uma loja conceito, estarem em festival de moda, tem desfile de modelo ultra famosa com Havaianas. A gente tem o Parque Turma da Mônica, que traz a realidade dos gibis, dos quadrinhos, dos desenhos para a vida real. É praticamente a mesma proposta da Disney, né, que traz os personagens para a vida real. Então também são diversas formas de brand experience que eu quis trazer aqui para vocês entenderem que ele navega em diversos cenários, em diversos nichos, como eu disse, que é o que me tanto faz gostar. Trazendo isso para a nossa realidade aqui do meu dia a dia, a Ambev sempre trabalhou no modelo B2B, B2C, né, que era bem simples. Produção, a Ambev produzia nas fábricas, ia para o centro de distribuição, de lá ia para pontos de venda, seja mercado ou bar, e o consumidor, né, talvez vocês aí depois da aula mais tarde, com um copo na mão. E a Ambev justamente para pensar em querer fortalecer suas marcas, entender mais o consumidor, porque se você for olhar a Ambev aqui, está bem longe daqui, né? São 2 pedágios aí no meio do caminho até chegar no consumidor. Ela desenvolveu um modelo D2C, é o Direct to Consumer, não sei se isso já é oficializado em livros aí, Kátia, mas chamamos assim internamente, que é, no caso, a própria fabricante, né? A gente, enquanto companhia, ter serviço para o consumidor direto. Então, a gente tem alguns bares, poucos, estratégicos. Aí, o de Petrópolis é um deles, o Bar Boêmia, que é a Ambev que fabrica e é a Ambev que vende para o consumidor. O intuito disso é visar aumentar lucro? Não, porque isso não tem como funcionar em larga escala. O intuito disso é a gente ter percepção do consumidor para aí sim aplicar em larga escala. Então, por que é interessante a gente ter a Boêmia hoje em Petrópolis? Primeiro, que é onde tudo surgiu, não tem como a gente matar isso aí, porque, né, é história. Segundo ponto, a gente tem aí dentro diversas pesquisas que a gente consegue rodar com consumidores aí dentro. A gente tem percepção do consumidor a preço, percepção à qualidade do produto, como essas diferentes gerações que eu mencionei estão seguindo, se isso representa ou não uma crise no mercado cervejeiro daqui a alguns anos por conta de talvez o consumidor estar bebendo menos ou não. São diversos questionamentos que a gente pode transformar em pesquisa que surgem quando a gente consegue estreitar a proximidade da nossa empresa com o consumidor da maneira final. A gente tem alguns aqui em São Paulo, alguns terceirizados, alguns próprios. A área de Brand Experience na Ambev, eu não estou mais nela, eu estava até novembro do ano passado. Ela é responsável por mais de 1.000 bares e restaurantes entre proprietários, operados pela Ambev e franqueados, né? Assim, proprietários eu cito em uma mão, mas a gente tem muitas franquias que também permitem esse contato com o consumidor. Isso, de forma escalonável, faz mais sentido para poder fazer a roda girar também. Porque na hora que eu franquio uma marca, vocês já devem ter visto em algum bar, por exemplo, em algum shopping do Shopping Brahma, que tem aqueles quiosquezinhos, ali eu também tenho um contato direto. Eu tenho um alto fluxo de pessoas, quem está gerindo é um franqueado, que comprou os direitos de uso, né, tem contrato com a gente, só que a gente consegue obter a mesma informação dele como se estivesse num bar nosso. Então a gente consegue fazer a cadeia girar, capturar a informação, entender o consumidor e daí para frente a gente seguir. Coloquei ali o 5º princípio, né? O Ambev tem 10 princípios, o 5º é o consumidor é o patrão. Então, justamente, a gente tem isso, parece uma frase já antiga, né? Do cliente tem sempre razão, mas não é exatamente isso. O consumidor é o patrão porque a gente quer se conectar com o consumidor, trazer a melhor experiência para ele, igual você quer trazer para o seu chefe. Você quer que tenha um impacto significativo na vida dele, de forma responsável, que é o que a Ambev mais prega. Como eu falei, o Biba com moderação, com responsabilidade, entender o perfil de consumo,
por que a gente está trazendo cerveja zero, por que a gente está trazendo refrigerante zero. Então, isso tudo vem do contato não só de número, é muito fácil eu abrir aqui o mercado de ações, ver o número se sobe e desce e eu chutar o que tem que acontecer, mas marketing não é uma ciência exata. Demorei a entender isso na engenharia, né, Kátia? Mas a gente precisa muito de antropologia, de sociologia, de entender o que o consumidor quer, como ele é, cada tipo de consumidor, quais são as dores dele, quais são os desejos dele, para aí sim a gente poder fazer essa leitura do cenário e trazer em cima de experiência de marca que serve muito para a gente e para o consumidor. O valor do Brand Experience, ele basicamente melhora o reconhecimento e a credibilidade do negócio, das marcas. Através de uma experiência que a gente passa de forma constante, a gente consegue aumentar a imagem, as memórias que se criam com aquela marca. Teve um caso enquanto eu estava à frente do marketing da Boêmia em Petrópolis, de um casal que foi visitar e, assim, no meio do tour, pediu para chamar alguém responsável, pediu se podia levar uma garrafinha para casa com um rótulo antigo, porque a menina estava chorando porque o avô dela bebia essa cerveja e ela tinha perdido ele há pouco tempo. Então, assim, a memória que a gente criou da marca na cabeça da pessoa, cara, isso não foi nem de propósito. Só que, assim, para a gente ter um centro de brand experience, isso foi criado. A pessoa vai associar a Boêmia ao avô dela, vai associar a cidade natal como eu associo. Minha imagem hoje, acho que até foi a que eu mandei para a Kátia usar na divulgação da palestra, sou eu aqui em São Paulo, na sede da Ambev, com 12 mil rótulos disponíveis para a gente escolher, e eu peguei da Boêmia, que é da minha cidade, de onde eu nasci e onde tudo começou. O pessoal falou, cara, a tua cerveja é favorita de gosto? Não, mas sem sombra de dúvida a minha marca favorita sempre vai ser. Isso cria valor, cria a simpatia do público com a marca. É muito legal se você abrir o Instagram agora, por exemplo, de Budweiser, que acabou de patrocinar o Lollapalooza, e ver a voz que a Budweiser usa com os consumidores e vice-versa, e depois tu corta e faz a mesma coisa com Original, Boêmia, alguma marca mais tradicional, tu vê como é diferente a persona, de fato, do consumidor. Tu não precisa falar, mas tu consegue de olhar, tu bate quem é de quem ali. Isso vale o exercício para vocês, se quiserem, com qualquer marca. Como eu falei, estou falando de mercado cervejeiro aqui, mas de carro, como eu falei que eu gosto muito, também se aplica. Se eu pegar o consumidor da Mercedes, tem certeza que todo mundo já imaginou. O cara é executivo de terno, que vai para o escritório, trabalha para cacete, e é isso. O cara da Fiat, o cara mais descolado, ele gosta de show, música, não sei lá o quê, a mesma coisa. A gente consegue ver só pelo tipo de comentário no Instagram, a gente às vezes já mata isso. O Brand Experience traz mais valor para o cliente, ao oferecer sentimento, experiência única. Como eu falei no Lola, que acabou de rolar, estava lá inclusive no domingo, sem ser o retrasado, tinha uma ativação de marca gigantesca da Budweiser, que traz que é a cerveja dos ídolos e dos fãs. Salvo engano, acho que é isso a tagline que eles usaram na campanha. E lá tu tinha ativação com o Podpah, ativação com a Malu Borges, ativação com N outros influencers, para trazer eles próximo do público. E, cara, o cara que é fã da Malu Borges, que inclusive é daí da cidade, estudou no mesmo colégio que eu, era irmã de um grande amigo meu, vai lembrar, tem gente que tem uma legião de fãs dela que, caraca, eu vi onde? Na Budweiser. Criou experiência pro cara que vai lembrar da Budweiser para sempre. Prova a fidelização com isso. O cara que, na Boêmia, quando eu trabalhava em Petrópolis, no bar, eu via os mesmos rostos toda quinta-feira, o cara que perguntava, que ia com a gente, que queria saber. Se a gente não tivesse, eu te garanto que se a gente abrir a geladeira do cara em casa, a cerveja que ele comprou no mercado é Boêmia. Então, às vezes é um negócio gigante que não vai te trazer rentabilidade de cara, se você olhar, porque assim, tem um negócio daquele ali da Boêmia muito custoso, né? Uma unidade gigantesca. Mas, olhando no fim da cadeia de presença de marca, te garanto que faz sentido, porque tu aumenta a presença de marca e memória do consumidor com relação àquilo. Justamente falando de Boêmia aqui, né, ele é o maior centro de experiência cervejeira da América Latina, são 5 grandes operações no complexo, tour, restaurante, bar, empório, eventos. Daqui a pouco chegando no Bauer Fest, eu preciso visitar, porque eu já estou com saudade. É a primeira cervejaria industrial do Brasil, referência em qualidade e inovação dentro da área. Então, assim, a gente tem dentro da cervejaria Boêmia, mandando cervejaria que fazia até 2 anos atrás, era a que mais mandava amostra para concurso, como eu disse, esse de Blumenau que eu tive presente. Premiada nesses concursos, tornou um dos principais pontos turísticos da região. Quando eu saí daí, ela só perdia para o Museu Imperial, mas assim, era algo que a gente aceitava perder, porque, né, dá nome à cidade. E ela participa dos principais eventos da Serra Fluminense. Ela constrói para o nicho cervejeiro da região. Se você olhar em volta da Boêmia hoje, a gente tem um monte de cervejaria. Tem a Odin, que abriu um bar ali, a gente tem a Sampler,
que nasceu dentro da Boêmia, inclusive, Bruno, parceiraço nosso. Tem a Durães na mesma rua, tem a Duas Torres em frente, tem o polo de bares da 13 de maio, assim, em tudo ao entorno de uma edificação de 1853. Não estou afirmando seja por isso, mas faz sentido ser. E é hoje, onde eu estou hoje, eu só coloquei uma imagem para eu falar para vocês mesmo, na Academia da Cerveja. Ela é uma unidade que fica debaixo do braço de relações corporativas da Ambev. Ela existe muito para o mercado interno da Ambev também, mas para o externo, com relação à rede de contatos e de aumento da categoria cervejeira. Quando eu falo categoria, estou falando do mercado nacional como um todo. Quando eu recebi a proposta de vir para cá, eu pensei muito, porque assim, a Boêmia, como eu falei, virou uma grande paixão, vai estar sempre marcada na minha vida. E eu pensei, cara, será que isso eu não estou saindo um pouco do marketing, que é onde eu quero estar? Né? Eu tenho um sonho de estar dentro do marketing big deal da Ambev. E aí eu comecei a pesquisar conversei com o Esber, que é meu gerente aqui da unidade hoje, e aí eu vi que, apesar dela não estar dentro do marketing, cara, isso aqui é puro marketing, é pura publicidade, é pura construção de categoria, de brand experience, de tudo isso. É um videozinho curto aqui de 1 minuto para vocês entenderem o que é essa unidade que eu estou aqui, porque eu tenho certeza que aí em Petrópolis não tem como vocês terem noção, nem provavelmente ouviram falar sobre. Só uma breve pausa, tá saindo com áudio aí? Ok. Beleza, vou voltar aqui. Bem-vindos à Academia da Cerveja, na Rua Morato Coelho, aqui no bairro de Pinheiro. Opa! A gente tem um espaço que tem 3 salas de aula, comporta experiências, comporta degustações, aulas cervejeiras, eventos, enfim, uma nano cervejaria, um laboratório acoplado, um espaço que está pronto para receber todos e todas que quiserem aprender um pouquinho mais sobre cerveja ou passar bons momentos. Deu uma travadinha aqui, mas deu para vocês pegarem o conceito do que é o espaço. A gente, quando eu olhei para esse vídeo, eu lembro que eu pensei, pô, mas é uma escola cervejeira da Ambev, né? Tipo, tô saindo talvez muito do ramo de onde eu queria seguir minha carreira. Só que, cara, pensa por outro lado, assim. A Ambev quer entrar no mercado acadêmico? Esse é o que vai trazer lucro para ela? Não, não é. Só que eu tendo uma unidade como essa da Academia da Cerveja, eu trago conhecimento e cultura cervejeira para o público, eu aumento meus multiplicadores, eu começo a conseguir enxergar o mercado de forma mais próxima, eu consigo começar a formar mais profissionais da área, eu consigo... A sede aqui, na verdade, a unidade aqui, ela foi inaugurada, né, a marca Academia da Cerveja foi inaugurada em 2020, durante a pandemia, né? Na verdade, ela foi um pouquinho antes da pandemia, e veio a pandemia. Então, ela nasce com N cursos online de capacitação cervejeira, né? No momento estava todo mundo em casa, sem nada para fazer, porque alguns trabalhos pararam, muita gente foi demitida, estava procurando reposicionamento profissional, recolocação profissional. Então, de 2020 a 2023, ela existe só de forma online. Em dezembro de 2023, acabou de fazer um ano, essa sede, aqui onde eu estou, vocês estão vendo a foto ali, é inaugurada. A gente foi eleito no último ano já a melhor escola cervejeira do Brasil. E aí eu te pergunto, o intuito da Ambev com isso, qual é? É a gente ganhar dinheiro somente, né? Óbvio que a marca existe no final por isso, mas o intuito disso é a gente construir categoria, a gente construir permanência de mercado, a gente mostrar que é possível você consumir cerveja de melhor qualidade, que você pode ter uma vida saudável bebendo cerveja, que você pode, num jantar, não estar bebendo um vinho, mas estar bebendo uma cerveja, que é possível você ter cerveja sem glúten, que é possível você ter cerveja com baixo carboidrato para quem está de dieta, é possível você ter cerveja a Corona Zero, que é a cerveja com menos calorias do mercado.
Eu estava brincando esses dias com uma colega minha de trabalho, que ela foi pro yoga esses dias e falou que chegou lá, saiu do trabalho e bebendo a Corona Zero. Todo mundo olhou pra ela julgando, assim. Ela, gente, tô tomando um mate. O mate tem mais caloria do que isso aqui. Aí todo mundo assim, não, que não sei o que. Ela pegou o mostrou e falou, aqui, tem menos caloria do que isso. Isso, como eu vou conseguir disseminar isso? Eu tendo um centro que é referência em conhecimento cervejeiro, que traz cursos básicos até avançados, cursos técnicos, cursos gratuitos e cursos pagos, congressos. A gente teve um congresso ano passado de lúpulo. Lúpulo era uma planta que até 4 anos atrás, para quem não sabe, é um dos principais ingredientes da cerveja. É o que traz o amargor da IPA, por exemplo. É uma planta que até poucos anos era impensável você ter plantio no Brasil. Hoje a gente tem, aí em Petrópolis inclusive tem, devido à tecnologia. É uma planta que precisa de muitas horas de sol no dia, com luz artificial UV, foi resolvido isso. E a gente começa a criar um novo mercado no Brasil. A gente começa a criar o mercado dos agricultores de lúpulo. A gente começa a tentar criar, né? Isso é um desafio antigo, uma escola cervejeira brasileira, com características próprias brasileiras, lúpulos com gostos que só tem no Brasil. Isso tudo é o que a gente, enquanto comunicólogos, enquanto profissionais de marketing e publicidade, conseguimos fazer com o mercado. Isso que eu quero trazer disso tudo que eu estou falando para vocês. Assim, as possibilidades são infinitas. Com a Academia da Cerveja, a gente consegue uma maior participação no mercado cervejeiro. Quando eu digo mercado, é conversar com os outros players do mercado, outros stakeholders. A gente conversar com o cara da cervejaria aqui da esquina, sem parecer gigante, a Ambev, inacessível. A gente tem a Academia de Cerveja aberta aqui. Se vocês estiverem em São Paulo, fica o convite para conhecer, é só chegar aqui. Vocês vão poder ver uma cervejaria em funcionamento. A gente tem uma micro-cervejaria para mostrar como funciona. A gente tem, obviamente, na frente ali um balcão de bar para poder tomar uma cerveja também. A gente tem todos o nosso corpo docente, são sommeliers, são cervejeiros, são juízes de concursos. Nosso foco é conexão e relacionamento. Aí vou perguntar para a Kátia, isso é marketing? Sim, isso é marketing. O diálogo com outras instituições é marketing? Sim, marketing B2B. O fortalecimento da categoria e do mercado como um todo é marketing, publicidade? Sim, as marcas só existem porque a gente está fortalecendo o mercado para que novas marcas surjam. E a Academia da Cerveja não está aqui só pela Ambev, não, tá? A gente usa a gente usa outras marcas nas aulas. A gente quer que o mercado cresça como um todo, desde lá de baixo do micro cervejeiro até a gente aqui dentro. Óbvio que a Ambev como um todo ganha com isso, né? Ninguém está aqui também para trabalhar de graça. Mas o nosso intuito da unidade hoje, da área, é a gente fazer crescer o mercado, crescer a noção de consumo responsável, crescer o conhecimento, que aí volta lá em Kotler, na Marketing 4.0, que o consumidor quer saber mais sobre, ele quer se especializar. Então, a gente tem aqui pelo menos uma vez por mês, a gente tem um curso gratuito, a portas abertas mesmo, quem quiser entrar, vem, só se inscrever, para a gente dar a introdução ao mundo cervejeiro. Um abraço para a Paloma, que é a nossa professora, que dá aqui na maior parte dos cursos, que ela introduz, cara, esses dias, eu normalmente participo da aula, né, para tirar foto, né, enfim, fazer nosso trabalho do dia a dia, os quais a gente tem nossas oficinas da UCP, nossos laboratórios. Eu vi esses dias uma cena que veio o neto, o pai e o avô na aula. E aí o avô era aquele cara que a cerveja só tem uma, é tudo igual. E a gente, durante a aula, a gente serve cerveja. São no mínimo 5 harmonizações. A gente serve alimentos, né, petiscos, pratos, enfim, junto. E aí o avô, na hora que a gente serviu uma bomba, um chocolate, um donut, não lembro direito, ele, não, isso não tem como tomar com cerveja. E ele não queria tomar. Eu fui na mesa dele e falei, aqui, experimenta que eu te garanto. Se estiver ruim, eu te dou uma garrafa para levar para casa. E o cara saiu maravilhado. Ele harmonizou cerveja com doce, algo que é impensável. Ninguém pensa em trazer para a realidade de Petrópolis, em ir na Villensen e pedir uma cerveja para acompanhar a trufa de chocolate. É possível. A gente vai ter aqui na semana que vem uma experiência de harmonização de Páscoa com uma marca grande de chocolates aqui de São Paulo, junto com a gente com cerveja. Então, assim, a ideia é ser disruptivo, é crescer mercado. É a gente mostrar que cerveja vale para tudo, vale para desde do que a gente... deve ter alguém que conhece, eu sou cria do Chava ali, do Knipe, sempre tomei cerveja ali. A cerveja não é só para eu tomar ali, a cerveja eu consigo tomar no jantar romântico, eu consigo tomar
num casamento, ou consigo fazer o brinde do casamento. A cerveja existe em N categorias, são mais de, salvo me engano, são 5.000 estilos catalogados, se eu não me engano. Posso estar falando besteira aqui, tá? Se a Paloma que eu falei que dá aula tivesse, não vai puxar minha orelha. Mas a gente tem muitos estilos de cerveja. A gente tem uma Vienna Lager que é saudosa com a origem lá na Europa. A gente tem uma Pilsen da República Tcheca. A gente tem uma APA americana. A gente tem a Sour, a Carolina Sour, que é brasileira. É um estilo brasileiro, o único estilo brasileiro catalogado, que traz as frutas tropicais junto para a cerveja. Então, assim, existe cerveja para qualquer circunstância, e o porquê da Academia da Cerveja existir, o porquê de eu ter vindo para cá, eu tenho entendido que isso é publicidade, isso é marketing, e estou bem feliz olhando para trás, aí, quando eu estava na cadeira da UCP. Eu não consegui imaginar o quão longe esse curso podia me lançar para o mercado. Assim. Trouxe algumas referências aqui de livros que falam muito sobre brand experience, sobre publicidade, sobre marketing raiz, sobre o que a marca, a importância da marca falar com o consumidor. O primeiro é nosso, que é da Ambev, de um gole só, é a história da Ambev, na criação da maior cervejaria do mundo, desde lá dos tempos de Antártica e Brahma até os dias de hoje. Nada Easy é do fundador da Easy Taxi, como ele em 4 anos fez a empresa ir para N países ali que estão marcados ali na capa. O terceiro, como eu falei, para mim é referência de estudo de caso, Starbucks. E o Walt Disney, que acho que eu não preciso nem falar nada, né? O triunfo da imaginação americana com a criação do maior parque do mundo, a maior marca por muito tempo, a maior marca de entretenimento infantil do mundo. É isso, só algumas dicas aqui. E deixei aqui o Instagram da Academia da Cerveja, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o que é o negócio e como a gente tenta contribuir para o mercado cervejeiro. Como eu falei, não só para a Ambev, mas para o mercado, para a categoria cervejeira. Fica aí o convite. Ali embaixo tem meu LinkedIn e meu e-mail novamente. Se tiver alguma ideia, sugestão, dúvida, qualquer coisa, tá? Estou aberto aí. E, Kátia, se tiver alguma dúvida, alguém aí, algum comentário. Falei muito aqui, até que eu tomei meu guaranazinho antes. Caríssimo. A primeira pergunta, tem cerveja Você falou de chocolate, né? Tem cerveja de chocolate? A gente tem alguns estilos dentro do mercado cervejeiro. A gente tem um livro, basicamente um guia de estilos, que é o BJCP. E nele são catalogados as diferentes escolas cervejeiras e os estilos de cerveja. Numa delas, a gente tem a escola belga. Ela é muito aberta para a gente colocar adjuntos na cerveja, né? Então, a gente tem cerveja com semente de coentro, como a Hoegaarden, por exemplo, da escola belga, uma Witbier, uma cerveja de trigo da escola belga. Na escola americana, a gente também tem uma grande abertura para inserir ingredientes, para descobrir coisas novas. E no Brasil também. No Brasil, a Colorado tem... toda a linha de cerveja da Colorado tem algum ingrediente brasileiro. A gente tem a Apia, que é uma cerveja, uma Weiss, uma cerveja de trigo da escola alemã, com mel brasileiro. A gente tem a Índica, que é uma IPA com rapadura brasileira. A gente tem me faltou o nome agora, Demoselle, que tem adição de café. E sim, existem cervejas com chocolate. Normalmente não se coloca o chocolate em si, se coloca o cacau, por conta do processo que a cerveja passa, enfim, aguenta mais temperatura. Mas sim, existe, é catalogado, só me faltou o nome agora. Cocoa alguma coisa, me faltou o nome agora. Você falou da degustação com chocolate. Você já fez degustação de cerveja com chocolate? Não é forçação de barra, não? Já fiz, não é forçação de barra. Eu vou para ir na Páscoa, me comprometo a deixar um kitzinho para você fazer em aula aí com o pessoal, se você me permitindo, se possível. Senão eu deixo para você. Eu faço, depois eu conto para eles. Perfeito. Deixa eu fazer só para fazer um alinhamento aqui. Dentro do conceito, né, de economia do brand experience, né, da economia da experiência, só para a Ambev, só temos a Boêmia no Brasil como espaço, né, como referência dentro desse estudo de economia da experiência, ou a Ambev possui em outros lugares ou em outros países algo similar, ou é só aqui? A gente tem a Goose Island, que é uma marca que o símbolo é um ganso, acho que é até bem conhecido.
a base em Chicago, lá tem uma unidade. A gente tem aqui em São Paulo, aqui próximo, inclusive, em Pinheiros também, no Largo da Batata, um brew house que ele até dezembro do ano passado ele era operado 100% por nós, assim como a Boêmia. Aí ele hoje é através de um parceiro que opera, mas continua sendo um ponto de experiência de marca. Mas um complexo da dimensão da Boêmia em si, salvo engano, existe um só na China, que é de uma cervejaria parceira nossa, tá? Isso não é informação oficial, só porque eu já li em algum momento isso, me veio na cabeça agora. Mas eu não tenho conhecimento de algum desse porte da companhia, sabe? Da companhia, quando eu me referi ao Ambev, só mania interna aqui. E a gente aqui em São Paulo, pré-pandemia, a gente tinha também uma casa, que era um bar. Imagina que é só o bar da Boêmia, aquela parte do térreo ali, da Corona, que é o Vista Corona, e um da Ru Garden, que era o Greenhouse. Os dois, por questão de pandemia, o proprietário, imóvel, etc., tudo teve uma grande mudança, a gente acabou desativando, mas continua existindo dentro da companhia através de alguns parceiros, assim como o da Guz que eu comentei. Deixa eu te fazer uma última pergunta, que eu sei que você tem compromisso agora. Tranquilo, até 8h30 tô tranquilo. Como egresso nosso do curso de publicidade, né? Essa pergunta se divide em duas partes. Primeiro, que dentro da tua experiência no nosso curso, o que você reputa como extremamente importante e relevante, que contribuiu efetivamente para a tua trajetória, para a tua carreira? Primeira questão. E a segunda parte da pergunta, né? Na sua formação, na sua trajetória, o que você sugeriria, né, que os estudantes dessem atenção, especialmente, cujos recursos sejam cruciais para o que você anda vivendo nesses 8, 10 anos? Me senti um jogador de futebol pós-jogo, fazendo aquelas perguntas de jornalista complexas, assim. Vamos lá. O que eu estudei, que eu acho que mais se aplica aqui, o que me fez querer investir nesse mercado de conhecimento, nisso tudo. Primeiro eu cito, não a matéria, mas a UCP como um todo, sempre falei isso, não é a ligação de seda, mas assim, eu acho que a UCP ter tido essa iniciativa desde a primeira turma, né? Quando a gente surgiu lá, ainda era quase um protótipo do curso antes de existir, imagino que você já tenha pensado nisso, de ter o projeto integrador com algumas empresas, porque isso, eu vindo da engenharia meio perdido ainda se tinha feito a decisão certa, me fez ter certeza que eu tinha feito a decisão certa, porque eu vi o que eu estava vendo em sala de aula sendo aplicado e pude contribuir para uma empresa multinacional, que é na figura da Ambev enquanto Boêmia. Então, assim, eu acho que a experiência foi sensacional. E, assim, o que eu vou citar aqui também era justamente muitos cases que eu via em sala que vocês traziam, que era justamente eu sou uma pessoa que eu só consigo aprender quando eu vejo as coisas na prática. Eu sempre fui o aluno que via a aula aí, só que eu só conseguia aprender mesmo quando eu parava para fazer, estudar, enfim, aquela semana pré-prova que rola aquele modo turbo ali para estudar. E então eu acho que assim, os cases de mercado, eu lembro que a gente fez uma também com a Graça Torradas, a gente fez uma com o pessoal da Soma Skate ali, com o Edu. A gente fez algumas experiências com players de mercado, né, que estavam na ativa, que conseguiram me fazer fixar muito conteúdo, entender o que daquilo é importante ou não. A gente sabe que tem muito conteúdo que a gente precisa aprender e que eu vou aprender menos você outro. Então, assim, nisso a gente consegue entender onde a gente se dá melhor. O projeto da agência que a gente tinha aí, acho que até pelo que eu estava falando com vocês, parece ser onde vocês estão, não sei se mudou de lugar, mas que é também para a gente conseguir entender como funcionava uma agência, quais eram as áreas de atuação que a gente podia ter, criativo, ou pro lado do marketing, como eu, que me formei em publicidade e acabei... Fala, Tadeu! Abraço! Não vai atrapalhar não, vai lá. Ele disse que vinha te dar um beijo. Quer dizer que você estava aqui presencialmente? Ah, tá em São Paulo! Gente, já está em São Paulo, já está assim, já. Te mando um áudio acabando aqui, te contando as novidades. Tá.
Mas justamente isso, a troca com profissionais da área. Eu lembro do Tadeu falando que trabalhou na Coca-Cola, né? Hoje minha concorrente de mercado aqui, enquanto Ambev, mas assim, isso mostrava que a gente estava estudando e como o que a gente estava vendo podia ser aplicado. Não era só aquela matéria do colégio que a gente aprende lá, por quê? Por que isso? Tipo, a gente conseguia justamente ver o que a gente estava aprendendo de forma prática. Isso acho que foi o grande diferencial que você me perguntou do curso. A segunda pergunta foi que você perguntou o que eu poderia buscar, o que os alunos aí poderiam buscar para mercado hoje ou algo parecido com isso. Eu acho que vai muito, assim, vou falar o que funcionou para mim, é um pouco do que eu já falei agora, mas assim, ficar de olho primeiramente, com o que você se identifica. Não faria sentido eu tenho certeza que eu não trabalharia com a mesma paixão que eu trabalho aqui hoje na Ambev se eu trabalhasse numa empresa de cosmético que eu não ligo. Não é um mercado que eu sou a persona daquele mercado, não sou nichado para isso. Eu compro, tenho brigas em casa porque eu compro shampoo mais barato que eu vejo na prateleira e ela fala para eu comprar o lá de R$100, eu falo, não vou dar R$100 no shampoo, nem a pau igual você faz. Então, assim, mas eu vou dar R$100 numa cerveja, que ela não vai dar. Então, eu acho que, assim, primeiro ponto, como eu falei, nosso meio, nosso mercado é muito plural, permite a gente flutuar em diversas áreas. Então, eu acho que é primeiro a gente identificar identificar quais que a gente pertence, porque elas vão fazer a gente querer estudar mais e mais. Como eu falei, eu estou fazendo curso sommelier, mega puxado agora. E eu estou fazendo porque eu gosto do que eu faço aqui, né? Gosto do mercado que eu trabalho. Então, acho que o primeiro ponto é isso, é procurar onde você se enquadra. Se é trabalhando em agência, perfeito, foca nisso. No meu caso, eu mesmo fazendo publicidade, foi bom para eu conhecer o mercado publicitário, mas hoje eu trabalho como profissional de marketing, né? Os dois estão sempre juntos. Ali a Kátia falava muito isso durante o mercado, durante as aulas. A gente tinha matéria em conjunto com turma de marketing, turma de publicidade. Muitos não entendiam por quê, né? Tinha aquela rixazinha às vezes, quando Atlético. Hoje está junto, se eu não me engano, pelo que eu percebi aí. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. E o segundo usando isso como objeto, né, de estudo, é você entender quais matérias fazem mais sentido para você aí dentro para chegar onde você quer. No meu caso, quando eu estudei branding, foi o que eu me identifiquei. E, assim, era o que eu segui até o fim, fiz o TCC, brincava com a Kátia, eu queria que tivesse branding 1, 2 e 3, ao invés de algumas outras matérias que tinham 1, 2 e 3. E, assim, eu batendo novamente na tecla que eu vim na engenharia porque eu me identificava muito com o conceito de exatas, gostava de montar carro, computador em casa, sempre fui criado com meu avô que tinha uma oficina, então para mim o caminho natural foi ir para engenharia. E aí também porque falava, engenharia dá dinheiro, etc. Cara, hoje em dia a realidade se o influencer ali com o celular na mão dá dinheiro também mais do que eu e a Kátia junto aqui. Então, assim, mercado existe hoje, seja lá qual for. Então, não negue o que você gosta. Isso acho que é o principal que eu vou trazer aqui. Puxa vida, foi ótimo. E com esse papo maravilhoso, a gente agradece a você. Tadeu, quer falar alguma coisa? Não, ele quer dar os parabéns, ele está aqui esperando você. Obrigado, meu eterno orientador, mestre. Mas falava assim, calma. Muito legal você aqui conosco novamente, viu? Dá um coração aquece, né? Nossa. A gente fica com aquele sentimento assim, ai, que coisa boa. Muito bom, muito bom. Os agressos... Sempre um prazer. Meu nervosinho na pulga permanece, que a gente na apresentação, igual de trabalho. Nossos egressos são top 10. Top 1000. Bom, olha só, quero te agradecer imensamente. A gente vai deixar aqui registrado, agradecer também a presença, a Maria Luísa está aí conosco de forma síncrona, tá? Assim que nós tivermos, Maria Luísa deu ok, assim que tivermos finalizado aqui e disponibilizarmos, eu te mando o link, tá? Para você. Um beijo grande no seu coração, e assim que você tiver mais novidades sobre a academia, você pode deixar. Estava até comentando aqui já, assim, eu vou ficar a promessa aqui, eu vou passar para vocês depois na figura da Kátia. A gente tem alguns cursos aqui que são, tanto como eu falei, básicos até mais avançados, e a gente vai bolar algum descontinho especial aqui para você ver, alguns gratuitos, algumas coisas. Vai ser ótimo. Eu só estava aqui pensando em fazer uma visita técnica, quem sabe? Vamos a São Paulo fazer uma visita técnica na academia, olha só. Aí, de repente, você monta, a gente faz uma programação especial. Dá para fazer, tá? Dá para fazer, inclusive, com
dependendo do tempo que vocês tiverem, essa é uma das fábricas nossas atividades que a gente tem aqui próximo. Legal. Vamos organizar essa visita técnica. Estou com saudade de São Paulo. Lembro que eu vim para São Paulo com vocês numa presença no Altas Horas que a gente fez. Altas Horas, com a Márcia. Vou falar para ela. Vou falar que você lembrou do Altas Horas, para São Paulo. Então tá. Um beijo grande, gente, muito obrigada. E bom revê-los aí. Hoje aqui essa presença do nosso egresso, Gustavo Nicolai, em Encontros com o Mercado. Beijo grande. Um abraço, gente. Bom estudo.